Estamos iniciando agora a primeira entrevista nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso primeiro entrevistado, advogado Geraldo Carvalho, que é da Comissão de Defesa de Honorários da OAB de Alagoas. Acontece que a OAB instaurou uma representação contra o juiz do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Alagoas, após o magistrado se negar a reter os honorários previstos no contrato de um advogado. Doutor Geraldo, obrigado aqui pela presença. Qual o argumento do juiz para se negar a arbitrar os honorários do advogado nesse caso? Bom dia, doutor Flávio, amigo. Primeiro dizer que é um prazer e uma honra estar aqui representando a ordem. E no que se refere a essa problemática em especial, não é apenas uma a justificativa. Infelizmente, são alguns casos que têm ocorrido, não é de agora. No entanto, a OAB tentou uma solução que fosse amigável, tendo em vista que tratava-se de uma interferência num contrato particular entre parte, o constituinte, o cliente e o seu advogado. E o que estava acontecendo? Os juízes, alguns deles, que fique claro, estavam fazendo uma espécie de interferência pontual no contrato de honorários, limitando o percentual que era devido ao advogado. Perceba, cada advogado tem uma possibilidade de contratação, de negociação com o seu cliente. Isso vai a depender da expertise que ele acredite que o cliente compreenda que ele tem, questão de formação, estrutura, complexidade da causa. Isso é definido pelo cliente e advogado antes do acerto. Vou trabalhar por você. Então, a partir do momento que esse cliente define esse percentual numa demanda que, via de regra, é em êxito, sobretudo na Justiça do Trabalho, onde há uma condição de que o cliente geralmente não está podendo trabalhar, aí ele define um percentual X, digamos, 30%. E o juiz estava acontecendo o seguinte, dizendo que o percentual do contrato seria de 20%. Nesse caso em especial que fulminou nessa representação, ele tinha um contrato nos autos dizendo em 20%, e na hora de liberar o percentual do cliente e o percentual do advogado, ele disse, não, apesar de ser um contrato prevendo 30% de honorários, eu entendo que tem que separar apenas 20%. E apenas separou 20%. Ainda, em alguns casos, está acontecendo até no despacho de liberação apenas dos 20%, o juiz ainda tem dado quitação a um eventual resíduo que exista no contrato entre o advogado, ou seja, ele está adentrando, não foi o que ocorreu nesse caso em especial. Esse caso em especial, que culminou nessa representação primeira, que infelizmente tem a possibilidade de ir em outras, esperamos que não, mas essa representação ele simplesmente disse, não, 30% não, acho que é inadequado. A OAB tem conseguido sucesso nesses questionamentos a essas decisões? Perceba, nós temos tentado uma solução amigável. A OAB, seja enquanto comissão de prerrogativa, seja como a diretoria, presidência, a própria associação dos advogados trabalhistas, a ATAL, da qual também faz parte, nós temos tentado inicialmente uma conciliação. Doutores, não há esse direito, há uma extrapolação da competência material do juiz do trabalho, interferir em um contrato de natureza civil. É um contrato de honorários profissionais, como qualquer outro. É o contrato do contador com o seu cliente. O juiz do trabalho não tem competência material para interferir na delimitação, sobretudo quando não tem indicativo nenhum de nulidade daquele acerto, daquela avença. Então, a OAB tem tentado inicialmente interferir de uma maneira conciliatória. Tiveram alguns casos de representação até individual, de advogados, em que o tribunal interferiu de modo que foi viabilizado. Isso, inclusive, aconteceu comigo, por exemplo, e foi solucionado. No entanto, acontecem alguns casos em que persistem, e, infelizmente, como a gente não tem tido sucesso, porque esse direito do advogado de ter o seu percentual de contrato destacado do alvará antes da liberação do cliente é um direito previsto por uma lei federal, a 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. É Estatuto da Advocacia, mas é uma lei federal.
É a mesma lei que institui direitos do cidadão, como as prerrogativas de advocacia, que não são direitos do advogado, são prerrogativas do cidadão. Então, é a mesma lei federal. E ele diz objetivamente que, no caso de o advogado fazer juntar-se nos autos, antes da expedição de alvará, contrato de honorários profissionais, ou seja, honorários contratuais, o juiz deve, não estamos falando de pode, não há uma liberalidade na ação do juiz. O juiz deve expedir um mandado, a liberação de valores, observando o destaque e a retenção do percentual contratado. Então, eles não estão fazendo por mero interesse quando a lei não dá liberalidade. Infelizmente, algum deles. Mas existe um limite para pagamento de honorários advocatícios? Existe. Perceba, aí nesse momento devemos definir o limite mínimo e o limite máximo. O que alguns juízes estão compreendendo como limite máximo, na verdade, é o limite mínimo. O limite mínimo de prática de honorários, ele é definido pela tabela seccional de honorários, a tabela da OAB de cada estado, com um único e exclusivo objetivo de se coibir, de se evitar o aviltamento da profissão, né? A desvalorização, para que o mínimo hoje, aqui no nosso estado, é de 20%. Por quê? Porque tem um advogado que vai fazer 20% e vai desvalorizar, vai promover uma concorrência desleal, vai haver o que alguns chegam ao absurdo de chamar da prostituição da profissão, e essas preocupações a instituição precisa ter. Então, primeiro ponto, o limite mínimo estabelecido pela seccional, e ele mínimo é 20%. Aí o que ocorre? Alguns juízes estão entendendo esse limite mínimo como o máximo, como se máximo fosse. E o máximo ele já não é estabelecido pela seccional. Por exemplo, se a seccional da OAB Alagoas fosse estabelecer na tabela um limite máximo, ela estaria extrapolando uma atribuição que não tem. Estaria adentrando, porque o limite máximo, que é direito do advogado praticar, está previsto no seu Código de Ética. E o Código de Ética diz que nas demandas ad exitum, as demandas que ele corre o risco, ele não pode receber mais do que o cliente. O advogado não pode receber mais do que o cliente. Significa dizer que ele não pode receber mais do que 50%, e isso considerando honorários contratuais e honorários de sucumbência, que fique claro até para o nosso espectador, o contratual é aquele que é definido por contrato. Fica redundante, mas é exatamente isso. O instrumento negocial que atribui ao advogado a obrigação de trabalhar pelo cliente também atribui ao cliente a obrigação de remunerá-lo. E no caso dos sucumbenciais, não, é aquele que o advogado ganha por ter vencido o processo, que a parte contrária paga. Então, o limite máximo é até 50% juntando os dois. Se você ganha de 15% de honorário de sucumbência, você não pode ganhar mais do que 35% no contratual. Mas não é nem o que está ocorrendo aqui. Aqui, seguindo a ordem nacional, porque isso a gente tem a praxe mais antiga de 20% e inflação atinge a todos, a atualização do preço das coisas, de custos de escritório, de formação. Hoje o advogado até contador, o advogado trabalhista precisa ser até contador, porque a legislação em especial trouxe um monte de obrigação. Trouxe a obrigação de fazer liquidação, de indicação de valor desde o pedido da inicial, que é um absurdo até, mas trouxe essa especialização excessiva, né? Então, os advogados públicos também, no Brasil inteiro, também têm sofrido com essas decisões contra honorários advocatícios. Como é que você só avalia a questão do advogado público em relação a honorários? Perceba, o advogado público, a depender, ele pode atuar até no setor privado, mas enquanto público ele só recebe o de sucumbência, né? Eu, a priori, no meu entendimento pessoal, acho que ele tem a capacidade de fortalecer a instituição e trata-se de honorários. Há uma discussão que eu, pessoalmente, até prefiro não adentrar, até por questão de estudo. A gente precisa ter um cuidado de adentrar nas áreas que a gente mais tem aprofundamento teórico e prático. O que ocorre é o seguinte: nós temos uma lei vigente de caráter cogente, imperiosa, impositiva, em que se atribui honorários para o advogado público.
E nesse caso em especial, se geralmente ele litiga, por exemplo, da administração pública, ele tem aquela tabelinha que foi trazida pelo novo CPC. Isso tem que ser respeitado. Qual é o grande problema? E não só apenas do advogado público. A única parte que o advogado público coincide com o privado aí é porque serão os honorários que a eles interessam são os de sucumbência. E os honorários de sucumbência, eles são também desrespeitados, porque o CPC ele traz uma previsão de 10 a 15 ou de 10 a 20, aí o magistrado, acontece muito de magistrados colocar um honorário de R$500, porque baseado no que ele entendeu que houve de complexidade da causa, ou no que ele entendeu que houve de trabalho, o que é um absurdo, porque percebi muitas das vezes tem uma causa muito grande, mas aquela é uma causa muito grande. A gente muitas vezes vem construindo paulatinamente a nossa advocacia com causas pequenas, com causas com patrocínios que... Aí quando chega numa grande, ele vai e delimita o meu enquanto advogado privado, delimita o do advogado público, já que é de sucumbência, e é esse o prejuízo que a advocacia tem tido. Interessante que até o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, eu ouvi dele há uns 2 meses atrás em Brasília, ele contando isso. Ele, quando atuava no Rio Grande do Sul, ele ganhou uma causa, honorários bastante elevados. E o juiz simplesmente se recusou a pagar, porque disse que era muito dinheiro. Então, se o presidente da OAB sofre, imaginem os outros. Verdade. Então, Geraldo, muito obrigado pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta daqui a pouco conversando com o produtor cultural Carlito Lima. Até já.